Fala galera do nosso canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês, pessoal? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês dicas de como localizar a fuga de corrente elétrica nos equipamentos, nos eletrodomésticos, porque muitas vezes a fuga de corrente não está nos condutores da instalação, mas sim nos próprios eletrodomésticos, tais como, por exemplo, micro-ondas, geladeira, forno elétrico. Lembrando que é para instalações elétricas onde não possui o DR, o diferencial residual. Mas antes da gente iniciar, com o apoio da empresa parceira AGL, fabricante de materiais na área da segurança eletrônica e também automação elétrica, empresa brasileira. Vamos lá, bora pro vídeo. Vou dar dicas para vocês de como localizar a fuga de corrente elétrica, a fuga de energia nos eletrodomésticos, nos equipamentos, nas máquinas, nos aparelhos, porque é comum esse tipo de situação, principalmente quando nossos clientes relatam que estão tomando choque em micro-ondas, fogão elétrico, geladeira, máquina de lavar. São tipos de máquinas, aparelhos que têm a carcaça metálica e muitas vezes, se ocorrer aqui do condutor de fase, por algum motivo, ele decapar, ferir ou machucar, esse cobre do condutor, a parte que conduz a energia elétrica, corrente elétrica, entrar em contato com a carcaça desse equipamento, essa carcaça seja metálica, principalmente aí, e um usuário, uma pessoa, acabar entrando em contato com essa carcaça energizada, ele pode sofrer um choque elétrico. Isso já é uma fuga de corrente elétrica. Isso pode levar a acidentes fatais, como até mesmo gerar aumento no consumo da energia, aumento financeiro. O usuário vai pagar uma conta de luz, de energia mais alta. Vamos iniciar agora as dicas de como localizar a fuga de energia nos eletrodomésticos. Primeiro passo, a instalação elétrica precisa estar energizada. Então, o disjuntor do padrão de entrada precisa estar armado. Na residência, tendo quadro de distribuição de circuitos, vamos deixar os disjuntores armados. Na residência, não tendo quadro de distribuição, que é muito comum em instalações antigas, deixa o disjuntor do padrão armado. No B, aqui eu disse que não pode ter consumo no momento do teste. A instalação vai ficar energizada, os circuitos energizados, porém, nós não podemos ter consumo elétrico no momento do nosso teste. Então nós vamos desligar todas as lâmpadas, certificar que todas estão desligadas, retirar todos os aparelhos eletrodomésticos, geladeira, fogão, tudo, televisão. Nós vamos retirar tudo dos pontos de tomada. Os disjuntores estão armados, os disjuntores de cada circuito estão armados, ó. Ou seja, cada ponto de tomada onde é ligado os equipamentos, os eletrodomésticos, estão energizados, ó. Vamos certificar de que não tem nenhum equipamento ligado à tomada. Feito isso, pessoal, você precisa confirmar se realmente não tem consumo ali naquela instalação. Com auxílio do alicate amperímetro, você vai fazer o teste de consumo e o correto é não apresentar consumo, porque não tem nada, nenhum equipamento em funcionamento, não tem lâmpada ligada, então não é para apresentar consumo. Com auxílio do nosso alicate amperímetro, nós vamos colocar na escala de corrente alternada, vamos identificar aqui dentro do QDC o condutor fase, que vem do padrão de entrada, para alimentar o nosso quadro de distribuição. Aqui nesse quadro de distribuição está o nosso condutor fase, ó.
esse cabo aqui, 16 milímetros, vem direto do padrão de entrada. E como não tem nenhum equipamento ligado, então a casa não tem nenhum consumo. Então o alicate amperímetro ele vai nos mostrar zerado, ou seja, não tem nenhum consumo de corrente elétrica, nenhum consumo de energia. Vou ligar essa lâmpada, liguei, e também vou ligar esse ponto de iluminação. E como vocês podem ver, ó, aqui no alicate amperímetro, ó, ele já acusou ali, ó, uma corrente de 300 miliamperes. Ó. Agora eu vou desligar os pontos de iluminação e você verá que essa corrente elétrica que o alicate amperímetro está marcando, ali o consumo, ela vai zerar. Desliguei o primeiro e o segundo. Zerou. Se na instalação elétrica do seu cliente não tiver quadro de distribuição, você vai colocar o alicate amperímetro no condutor de fase. Pode ser lá na entrada do padrão ou aqui mais próximo da residência. Você vai abraçar aqui e vai colocar nele. E vai verificar se apresenta consumo ali no condutor de fase. E não deve apresentar consumo. O quarto passo, a letra D, é aqui que entra o teste no eletrodoméstico para saber se ele está com fuga de corrente elétrica. Nós vamos fazer da seguinte forma: você vai pegar o eletrodoméstico um por vez. Por exemplo, um micro-ondas. Eu vou pegar o micro-ondas e vou ligar ele na tomada dele, que ele tem lá para o seu funcionamento, para o seu consumo. Então eu vou ligar esse micro-ondas na tomada de novo, somente ele, um equipamento por vez. Eu não retirei todos, então agora eu vou colocar um por vez. O teste vai ser em um por vez. Então eu vou ligar esse micro-ondas no ponto da tomada dele, mas observação, apenas ligar na tomada. Eu não vou colocar o eletrodoméstico, o aparelho, o equipamento, a máquina para funcionar. Apenas eu vou ligar ele na tomada, na sua tomada. Alguns eletrodomésticos eles vão ficar em stand-by, com a luzinha acesa lá e tudo, mas você não vai deixar ele funcionar. É o funcionamento que vai gerar o consumo de energia. É aí que entra o nosso teste. Se tiver uma fuga de corrente elétrica na parte interna desse eletrodoméstico, desse micro-ondas, estiver ali um fio desencapado, encostando na carcaça do micro-ondas, gerando a fuga de corrente elétrica, fazendo com que esse equipamento fique com a sua carcaça energizada. Essa fuga de corrente elétrica, ela vai gerar um consumo. E é esse consumo que a gente vai pegar. Com o auxílio do alicate amperímetro, na escala de corrente alternada, na menor escala ali que o seu alicate amperímetro tem. Por exemplo, alguns começam de 20, depois vai para 200. Outros já digitais. Por exemplo, você apenas colocou ali na função de corrente alternada e ele já vai pegar ali desde a menor até a maior, já vai no automático. Temos essa geladeira. No caso, nós vamos fazer o primeiro teste para verificar se ela apresenta fuga de corrente elétrica. Após ligar ela na tomada, essa geladeira aqui ela está em funcionamento. Vamos lá no alicate amperímetro para vocês verem o quanto que ela está consumindo. Como a nossa geladeira acabamos de ligar ela na tomada, o motor ligou e já está apresentando esse consumo. 0,7, 0,6. Agora eu vou desligar a geladeira, ó. Porém que nós vamos manter ela ligada na tomada. Ela não está em funcionamento, mas ligada na tomada. E como vocês podem ver, pessoal, não tem fuga de corrente elétrica na geladeira, ó. Ou seja, ela não está consumindo carga, ela não está consumindo energia elétrica. Isso significa, como está zerado aqui, que não tem fuga de corrente elétrica. Vou remover ela da tomada, ó. Agora nós vamos fazer o teste em outro equipamento. Aqui eu tenho a máquina de lavar. Vou ligar ela em sua respectiva tomada. Está ligada. Como vocês podem ver, ela está ligada na tomada, porém
que não está em funcionamento. Eu já me dirigi para o quadro de distribuição, onde está o nosso alicate amperímetro, para fazermos as medições. E aqui, pessoal, ó, zerado. Então a nossa máquina de lavar não está apresentando fuga de corrente elétrica. Se apresentar consumo, significa que esse equipamento está com fuga de corrente elétrica. E eu vou repetir no teste com forno micro-ondas. Finalizei o próximo, retiro da tomada, parto para o próximo teste. Finalizei, retiro da tomada, parto para o próximo eletrodoméstico. E assim por diante, sucessivamente. Você, identificando ou não, você vai retirar aquele eletrodoméstico da tomada, vai partir para o próximo eletrodoméstico, vai fazer o teste com ele de consumo com alicate amperímetro, assim sucessivamente até você finalizar todos os aparelhos eletrodomésticos que você retirou dos pontos de tomada. Caso você encontre um determinado eletrodoméstico que está apresentando fuga de corrente elétrica, o que fazer? Você tendo conhecimento daquele eletrodoméstico do qual está apresentando a fuga de corrente elétrica, abra, converse com seu cliente, abra ele e faça a manutenção. Se tiver dentro da assistência, converse com seu cliente para ele acionar a assistência. Ou se o seu cliente preferir passar esse tipo de serviço para você que entende daquele eletrodoméstico, faça o serviço. Então são dessas formas que a gente vai solucionar a fuga de corrente elétrica nos eletrodomésticos, nos equipamentos. Espero que essas dicas tenham servido, tenham sido úteis, tenham agregado conhecimento para vocês no dia a dia de todos nós eletricistas, diante de instalações que não possuem o diferencial residual, o DR. Dentre essa sigla DR, diferencial residual, os mais comuns de serem usados, os dispositivos mais comuns de serem encontrados, é o IDR, que é o interruptor diferencial residual, e o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. São eles que são responsáveis por detectar a fuga de corrente elétrica e desenergizar aquela instalação, aquele circuito do qual apresentou a fuga, a corrente de falta. Você chegou na instalação que não possui IDR, essa série de 3 vídeos que eu passei vai agregar, eu tenho certeza que vai agregar para você diante das manutenções. Beleza? Agora eu peço o apoio de você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte desse canal, se junte a nós, Coisas de Eletricista. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe nos seus grupos, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, compartilhe com aquele eletricista iniciante. Se você quer fazer um curso online com certificado, eu vou deixar aqui abaixo alguns cursos que eu indico para vocês. Galera, tamo junto aí, canal Coisas de Eletricista, junto com você no dia a dia. Valeu, galera!